Eu sou o Matheus Vivian. Eu sou o Léo Avon. Meu nome é Maria Alice. Meu nome é Sofia Guerra. Meu nome é Gabriela Lima. Vamos falar sobre o que hoje, Sofia? Então, hoje nós vamos falar sobre a invisibilidade da mulher, que é a desigualdade de gênero e subestima o trabalho feminino, colocando ele numa posição inferior, né? Na divisão sexual do trabalho, como os homens sempre ganharam mais e sempre tiveram essa posição superior às mulheres, elas têm essa tendência a ficar abaixo até os dias de hoje. Mas nós vamos falar especificamente sobre a posição da mulher, a invisibilidade na literatura, onde a literatura, na verdade, seria um lugar para a mulher conseguir se expressar, se sentir livre para ser quem ela é, né? Com as suas ideologias e tudo mais. Mas as mulheres, elas não se sentem seguras ainda nisso, né? Nesse meio. E isso é uma problemática que sempre ocorreu e ainda ocorre nos dias de hoje. Não, isso daí é uma pauta muito importante que deve ser abordada porque ela é muito viva no Brasil, né? Desde sempre a gente tem exemplos de mulheres que têm que usar pseudônimos não só na literatura, como também pintoras, cantores, têm que usar pseudônimos de homens para poder fazer sucesso ou para poder que as pessoas consigam ler suas histórias, escutar suas músicas, ver suas pinturas com os olhos sem ser retorcidos porque ela é uma mulher, entendeu? E eu acho que um exemplo muito bom de uma mulher que tem representatividade na literatura é a própria Clarice Lispector, né? Para mim, uma das maiores escritoras que esse país já teve, quiçá a melhor, talvez a melhor escritora que o Brasil já teve. Ela viveu, se eu não me engano, de 1920 até 1977, tá? E nas obras delas, ela sempre buscou uma escrita mais poética, romântica. Ela tentava abordar assuntos do dia a dia e também, às vezes, até romances psicológicos. Ela chegou a ser perseguida pela própria ditadura militar, entendeu? Mas ela não teve nenhuma das obras dela censuradas. Ela é muito importante para o Brasil, até porque ela mostra a representatividade que uma mulher pode ter, como ela pode ser uma das melhores naquilo que ela faz, independente do gênero ou de qualquer outra coisa. Não foi a Conceição Evaristo não fez um livro sobre a personagem principal da Clarice, a Macabeia? É isso mesmo, a Clarice Lispector, ela fez um livro chamado Hora das Estrelas, e nesse livro a personagem principal é a Macabeia, uma das personagens principais é a Macabeia. A Macabeia, ela é uma alagoana, nordestina, né, pobre, órfã de pai e mãe, foi criada pela própria tia, a tia dela maltratava ela, então ela é o próprio exemplo de uma pessoa marginalizada, de uma pessoa que teve seus direitos retirados, entendeu? Ela é o melhor exemplo de uma mulher que foi invisibilizada na sociedade. E a Conceição Evaristo, ela usou essa Macabeia na sua obra, retratando a marginalização das mulheres, a invisibilidade das mulheres. Ela botou a Macabeia como uma mulher preta, que morava no Rio de Janeiro, marcada por falta de estrutura, visibilidade, falta de ajuda, sendo meio distanciada por parte da sociedade. E a Conceição Evaristo, que ela ainda está viva, né? Ela é uma mulher afro-brasileira, que ela veio de Belo Horizonte, ela é pós-modernista e ela aborda muito temas como a ancestralidade e a genealogia negra brasileira. O que ela escreve fala muito do cotidiano, da realidade das mulheres negras. Não, e desculpa te interromper até, isso daí é outra coisa que ela se assemelhou, tipo, assim como a Macabeia, que ela fez um personagem da Clarice, ela se assemelha a Clarice nisso daí também, porque a Clarice também sempre buscava retratar o cotidiano, o dia a dia, nas obras literárias dela, entendeu? Ela buscava retratar coisas que são possíveis de acontecer na realidade, entendeu? Isso daí é muito maneiro também. E a Conceição também, ela critica muito as desigualdades sociais e o preconceito, muito, top causas delas, assim, dela. Não, e a Macabeia, ela se assemelha muito com a Clara Coralina, porque a Clara Coralina, durante toda a vida dela, ela foi uma mulher invisibilizada. Ela sempre gostou de escrever desde pequena, apesar dela ter estudado só até o terceiro ano do fundamental, mas ela gostou sempre muito de escrever, só que a mãe dela chegava e dizia pra ela que ela não nasceu pra escrever, ela nasceu pra cozinhar. E aí, depois de um tempo, ela se casa, ela foge pra se casar, e ela tem filhos, mas durante o casamento dela, ela era impedida de publicar todos os escritos que ela tinha feito ao longo da vida dela. E só quando o marido dela morreu, ela teve que virar doceira para poder sustentar os filhos. Mas mesmo assim, ela continuou escrevendo sobre a história de vida dela, tudo que ela já tinha passado, os lugares que ela viveu. E só assim ela conseguiu enviar esses escritos para vários lugares onde ela já tinha morado, com a esperança desses escritos serem publicados e as pessoas conhecerem as obras dela.
mas a obra dela só foi ser reconhecida quando ela estava quase morrendo, quando um escritor chamado Carlos Drummond de Andrade elogiou os escritos dela e fez ela ser convidada por vários programas de televisão para debater sobre esses escritos. E ela é muito importante para a gente reconhecer essa invisibilidade da mulher, principalmente na literatura. E é justamente por esse motivo, esse fato da Macabeia, ela, uma personagem fictícia, poder ser comparada com personagens da realidade, como a Cora Coralina, que você acabou de falar, né? Que a gente pode até falar a frase, somos todos Macabeia. O que quer dizer essa frase? Essa frase é muito forte, né? O que quer dizer essa frase? Existem várias mulheres invisibilizadas devido às condições que a sociedade impõe para elas, que estão fora do mundo fictício também. Isso daí é uma realidade, é vivido no mundo atual, entendeu? A gente está em 2025, é uma coisa que, um pensamento tão ancestral, continua perpetuado na sociedade. Isso daí é uma coisa muito bizarra de se pensar. Fugindo um pouco sobre a invisibilidade da mulher, voltando mais ao tema, já que você já estava falando, para dar uma descontraída, eu queria saber qual é o seu autor preferido, Matheus. Cara, eu já falei da Clarice, né? Vou falar de novo, eu gosto muito dela. Gosto muito do livro dela, o primeiro livro dela, que é Perto do Coração Selvagem, que chegou a ganhar prêmios, entendeu? Mas eu acho que o meu escritor favorito brasileiro é o Machado de Assis. Gosto muito dos livros dele, principalmente o Quincas Borbas, Dom Casmurro, gosto muito também de... Cara, tem um que fugiu minha mente agora. Alienista eu gosto muito também. Além do Machado de Assis, eu também gosto muito do Graciliano Ramos, de Das Secas, que esse sim é um livro que tem representatividade, não da parte da mulher, né, só nesse caso, mas tem representatividade do povo do Nordeste. Eu gosto muito deles, entendeu? O Graciliano Ramos é um escritor mais voltado para público mais velhos, público mais antigos. E tem um escritor se destacando muito, que é Rafael Montes, voltado para públicos mais jovens, adolescentes, adultos de idade de 20, 30 anos, que além de escrever livros, também faz um roteiro de séries, como Essa Beleza Fatal, que é uma série lançada por ele esse ano. E essa série tem atraído muitas Tá muito em alta. porque a literatura não é só o que está escrito, a literatura vai muito além de um livro, ela também tem o audiovisual, e o Rafael, ele não quis concorrer, ele quis agregar, né? Então, acho que isso é muito importante para a carreira dele, para ele conseguir ir bem, né? Ele conseguiu pegar tanto o público mais velho e tanto com o público mais novo também. E essa série também tá em alta. Exatamente. Literatura não é só um livro, não são só palavras. É uma história, você transmitir uma ideia. Isso é, fantástico. É uma coisa que está sendo perdida por causa da concorrência audiovisual, né, dos últimos anos, mas não pode acabar, tem que continuar. E tem alguns autores brasileiros que eles não conseguem se adequar à nossa linguagem, né? Porque eles têm uma linguagem mais culta, mais antiga. Então, esses autores que chegam com uma linguagem mais coloquial, uma linguagem mais nossa, faz a gente se interessar um pouco mais pela literatura. Agora vai lá uma pergunta de curiosidade, quero ver quem sabe. Qual é a primeira obra considerada a primeira obra literária brasileira? Quero ver se alguém sabe isso aí. Não sei, não. Sabe não? É bem curioso. Primeiro escrito considerado a primeira obra literária brasileira é a Carta de Pero Vaz de Caminha, quando ele chegou no Brasil em 1500. Essa é uma obra quientista, entendeu? E não é uma obra do Brasil, é mais uma obra sobre o Brasil. Então isso aí entra meio em questionamento, tem alguns debates sobre isso, mas acaba sendo considerada, na internet, se você for pesquisar, né, pelo menos você acha que é a primeira obra literária brasileira essa. E, Matheus, já que você falou do quientismo, né, andando um pouquinho mais na história, no romantismo, foi criado um livro muito importante, a Iracema, que é uma trilogia junto com o Guarani e com o Birajara, que é do José de Alencar, foi publicado em 1865. E ele fala muito do indianismo romântico, né, que foi um tema muito importante nessa época, e é uma narrativa de fundação. A narrativa de fundação, ela é um eixo que aborda a principal causa, assim, da identidade cultural, da criação de uma sociedade mesmo, de um povo, da identidade, de como aquilo surgiu em volta. É muito importante você falar sobre essa literatura, né, porque o indígena nessa época ele era retratado como um herói pelos europeus, mas era retratado por uma visão eurocêntrica, né? Uma visão europeia, não era retratado verdadeiramente como eles eram naquela época. E isso faz eles perderem um pouco do valor que eles tinham, da identidade deles,
por conta dessa visão dos europeus na escrita da nossa literatura. Justamente. Eu até não gosto dessa literatura exatamente do indianismo romântico, justamente pelo fato deles tirarem a identidade do indígena, né? Transformarem ele no europeu disfarçado de indígena. Não tem sentido nenhum. Uma coisa que eu queria acrescentar também é que hoje em dia nós temos a forma de literatura um pouco mais livre, né, mais flexível, porque a Revolução Francesa pregava tipo, a liberdade dos textos e tal, e aí a partir do romantismo os textos começaram a ser mais livres, tipo, sem métrica, com menos vírgulas, e isso foi muito bom. Isso faz como os autores, como Rafael Monte, possam escrever de uma maneira mais aberta para nós, uma maneira mais flexível para a gente poder compreender como mais fácil, né? Uma linguagem que se adeque à nossa realidade de hoje em dia. Ele que abriu os portões para que os outros possam fazer também. Sim. Exato, chave de ouro. Qual é a importância da literatura para vocês? Bom, para mim, a literatura ela é o principal meio de expressar as críticas sociais do nosso país. Não só do nosso país, né? No mundo inteiro. Ela pode expressar a desigualdade social, ela pode expressar a opressão, a falta de respeito, o preconceito, várias coisas. Através da literatura de resistência, por exemplo, a gente pode expressar várias histórias de pessoas que sofreram durante a vida inteira. Então, a nossa literatura ela é muito importante para isso, né? Para poder ressaltar todas as críticas sociais que as pessoas ignoram durante todos os dias. E às vezes, na literatura, com uma maneira de escrever, a gente pode se conscientizar um pouco mais sobre isso, né? Eu acho que para mim a literatura é amplamente importante, já que ela ajuda a formar a identidade cultural, né, da nossa sociedade, que é essencial. E olha que interessante, olha que coincidência. Ano passado eu fiz uma pesquisa, eu e um grupo fizemos uma pesquisa numa eletiva do colégio de oficina biomédica, que a gente chegou à conclusão de que alunos que liam mais tinham notas melhores em redação em língua portuguesa. Por que isso acontece? Quando você lê mais, você tem um maior costume com as palavras, você tem um dicionário mais amplo, você sabe melhor quando usar as vírgulas, quando usar determinados acentos, quando pode usar determinados conectivos. Isso aí vai determinar se você vai tirar uma nota boa ou ruim em redação ou em português, que exige muito do vocabulário amplo, da gramática correta. Causa uma visão de mundo e também ajuda nas provas de vestibular, porque quando você adquire o costume da leitura, nas provas de humanas, por exemplo, você lê aquilo muito mais rápido, com muito mais facilidade, e você economiza muito tempo. Ajuda no repertório também. Ajuda em muitas coisas. Não, redação, tipo, de vestibular como o Enem, a UERJ, é fundamental você ter um repertório bom, e muitos repertórios bons estão em próprias redações. A Macabeia, por exemplo, ela pode ser um repertório excelente para determinadas redações. Pessoal, esse aqui foi o nosso podcast, entendeu? A gente espera que vocês tenham conseguido entender um pouco melhor sobre a literatura brasileira, a literatura em geral, a importância de ler, e foi isso, acabamos aqui.